Glória a Deus, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Já foi nos apresentada, já te convidaram nesta tarde, nesse finalzinho de tarde. Estamos aqui orando, louvando, adorando ao Senhor. E chegou também o momento de deixar uma palavra para a tua vida, para a meditação daqueles também que estamos nos ouvindo nesta tarde. Aqui que fala é só a serva do Senhor, Jeane Souza, diretamente aqui de Salvador, Águas Claras. Creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Que está aqui em Marcos 4, versículo 35, por título vai dizer: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havendo também com eles outros barquinhos. E levantando-se uma grande tempestade de vento, subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E eles estavam na popa dormindo sobre uma almofada. Então, despertando-se, disse: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se, e houve uma grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tens fé? Então, sentindo uma grande temor, e disseram uns aos outros: Mestre, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Essa palavra nesta tarde, final de tarde, começo de noite, o Senhor vai nos falar que Ele dá uma ordem ao seu discípulo, dizendo: passamos para outro lado. Mas Ele não disse ao seu discípulo o que estava a porvir no meio do seu caminho. E ali a palavra do Senhor disse que quando ele estava no meio do mar, veio o vento, veio a tempestade, aquelas ondas subiram por cima, e o Senhor estava onde? Na popa do barco, dormindo sobre uma almofada, descansando. Ele sabia o que ia acontecer. Muitas das vezes o Senhor sabe o que vai acontecer na minha vida e na tua vida, porque o amanhã só pertence a Ele. E Ele sabia, mas por isso Ele descansou. E Jesus, naquele momento ali, quando os seus discípulos se desesperam e vai até Ele e diz: Mestre, não vê que pereçamos? E Ele se levanta, se desperta, e Ele só faz o que? Repreende o vento e o mar se aquieta. Mas o que me chama a atenção é que aquele discípulo que andava com Jesus, ele não conhecia Jesus, porque ele uns com os outros diz: quem é esse que ao mar e o vento obedece? Não é diferente no dia de hoje. Eu posso dizer a você que no dia de hoje também tem pessoas assim, que podem estar dentro da igreja, estar servindo ao Senhor, mas não conhece ao Senhor, não conhece os poderes, o que o Senhor pode fazer. Porque assim como o Senhor, Ele repreendeu o vento, Ele acalmou o mar, Ele pode fazer grandes coisas na tua vida. Independente que você esteja passando, eu não sei qual é o vento, qual é a tempestade, qual é o desespero que você esteja nesta tarde, mas eu quero dizer a você nesta tarde: assim como Deus Ele fazia no passado, Ele faz no presente e Ele vai fazer no futuro. Porque Ele não perde o controle da minha vida, da tua vida.
que permitiu o vento, é Ele que permite o mar. Não tem nada que venha a minha vida, a tua vida, que não seja por permissão dEle. Quando a gente vê a permissão aqui, a gente pode ver também o que aconteceu na vida de Jó. O que aconteceu na vida de Jó foi permissão do Senhor. Porque para o inimigo tocar na vida de Jó, o inimigo teve que ir até o Senhor. Mesmo sem ele falar nada, mas o Senhor ainda puxa o diálogo por eles e pergunta de onde tu vem, e eles dizem de rodear a terra e passear por ela. Você acha que o inimigo não está ao nosso redor, porque o nosso redor quem está é Jesus? Jesus, ele coloca uma cerca para que nada venha me atingir, para que nada venha te atingir. Só atinge se for da permissão dele. Só nos toca se for da permissão dele. Porque para tocar em Jó precisou pedir, e ele disse toca. E ele vai e toca em tudo de Jó, nos bens de Jó, mas não toca na saúde. E quando ele viu que não aconteceu nada, que Jó não deixou de servir esse Deus vivo, ele volta novamente e dizer que com saúde ele poderia recuperar tudo, os bens, os gado e tudo que ele tinha. Mas o Senhor lhe dá mais uma ordem, que poderia tocar também na saúde, mas não tocasse na vida. E ele volta e coloca a enfermidade, e todos sabem que Jó, ele se coçava com o caco de telha. A enfermidade era tão profunda, ao ponto do inimigo também usar a própria boca da esposa de Jó e dizer: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó, ele conhecia o Deus que serve. E você também tem que conhecer e saber o Deus que nós seguimos, que é todo poderoso, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então nesta tarde, sabemos que aquela mulher foi usada pelo inimigo para falar aquilo, mas só que Jó disse: tem como a louca, quereis o bem de Deus, não quereis o mal. Tem muita gente, irmãos, que não quer só quer bem, ou seja, só quer a bênção, mas não quer abençoador. Muitas vezes quer que o Senhor abra porta, quer que o Senhor abençoe, mas não quer seguir, não quer fazer a vontade do Senhor. Mas o Senhor é que conhece o meu e o teu coração. Mas voltando para a palavra, não sei qual a tempestade que você está enfrentando, não sei a decepção, mas eu digo a você, Jesus, ele está no seu barco. Independente do vento que esteja passando, independente das aflições, eu quero dizer para ti nesta tarde: Jesus, ele está no seu barco. E enquanto Jesus estiver no seu barco, isso não vai dizer que Jesus está no barco, não vai acontecer nada. Vai acontecer, mas é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque tendo Jesus no barco, independente do que você esteja passando, irmãos, o importante é que Jesus está no barco. E você sabe que onde você vai chegar. Porque se Jesus ele dá uma ordem e você obedecer, você vai chegar. Agora, se você desobedecer, parar no meio do caminho, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque eu digo a você, porque no meio do caminho, estando no caminho, mas você parar no meio do caminho, você vai fazer igual a mulher de Ló. Você estava prestes a chegar, você estava com tudo para chegar, mas se lembrou do que tinha ficado para trás e foi olhar para trás. E eu digo a você hoje, se o Senhor lhe mostrou a direção, siga em frente, olha para o alto, que é de lá que vem o meu teu socorro, mas não olhe para trás, de onde o Senhor te tirou do lamaçal do pecado. Porque muitas das vezes, como ele fala em Salmo 40, ele te lavou, te purificou, tirou do saco de lodo, te colocou um cântico novo na tua boca. Mas você quer olhar para o passado, deseja o passado, e o Senhor disse: olha para mim, não olhe para trás. Ela olhou para trás e ficou no meio do caminho. Não queira virar a estátua de sal, irmãos. Não queira ficar, irmãos. Queira entrar pelas portas. Porque se ele está lá
não saber o dia nem a hora que o Filho do Homem adivinha. Tem pessoas que dizem, mas isso é promessa, isso aqui que eu vejo falando e o Senhor não voltou. Mas para quantos o Senhor já voltou? E quantos o Senhor tem levado por dia, por noite, por semana? Mas para onde está indo? Ou para onde vai a minha alma e a tua alma se o Senhor voltar para mim e para você hoje? Hoje é um dia de reflexão. Nós tiramos esse dia hoje para o Senhor, para fazer a vontade do Senhor, coisas que muitos não querem, muitos deixam em segundo plano, em terceiro plano. Mas quando a Bíblia diz, buscar primeiro o reino do céu, e a mais justiça serás acrescentar, temos que buscar o reino do céu. Independente que você esteja passando pela situação que você esteja passando nesta tarde, tire um tempo para estar ouvindo a voz do Senhor, para ler uma palavra, para adorar o Senhor, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos mantém de pé. Aqueles discípulos, eles começaram a tremer, e quando Ele pergunta quem é esse, eu posso dizer a você, muitos estão assim, serve, mas na hora que o vento vem, na hora que a prova vem, na hora que as calúnias vêm, na hora que os levantes vêm, começa a questionar, começa a entrar na caverna, e o Senhor está dizendo, eu estou te preparando, eu estou te dando estrutura para o que você está para enfrentar lá na frente, para aquilo que eu vou colocar nas tuas mãos, porque muitas das vezes o que vem fácil vai fácil, e o que vem difícil é difícil de sair. Mas tem pessoas que não acreditam no seu ministério, porque irmão, quem tem que acreditar no meu chamado, no meu ministério, no seu ministério, é você mesmo. Você não tem que ficar esperando do seu irmão, você tem que acreditar que você é capaz, porque em Jesus você é mais do que vencedor. E se Jesus está no teu barco, descansa o teu coração. Não olhe para a multidão, não olhe para quem quer te parar, não olhe para aquilo que se levanta ao seu respeito. Simplesmente se preocupe com aquilo que o Senhor acha e vê em você. Então que nesta tarde você pegue essa palavra, porque o Senhor está acalmando a tempestade na vida de pessoas, como já foi falado, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão querendo tirar a própria vida, mas aquele que deu a vida é quem tem poder de tirar, porque sabemos que a pessoa tirar a própria vida vai direto para o fogo do inferno. Então temos que obedecer ao mandamento do Senhor. E eu digo a você, adore em meio a circunstância, em meio à situação que você esteja passando, adore. Porque uma coisa você tem a certeza, Jesus está no controle de tudo, e Ele nunca vai sair do controle para dar direção a ninguém, porque a direção de tudo está na mão dele. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e o Senhor agradeço a oportunidade de viver. Amém, amém. E assim eu louvo a Deus pela vida de cada irmã, né, que deu a palavra, fez uma oração, louvou, né, se a palavra, o louvor que foi entoado essa tarde, e a oração chegou ao teu coração, né, compartilhe, curta, leve essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir também, né? E assim nós chegamos ao fim do nosso vídeo, e a gente agradece você que chegou até aqui, né? Foi porque o Senhor tocou no teu coração, o Senhor falou com você nessa tarde. Amém. Glória a Jesus, aleluia.